logo após o jogo do Grêmio, no outro dia, vai ter um show de uma banda aí de heavy metal, eu acho. Então, eu pensei que o show ia ser do Renato, que o Renato que inventou o 352, né? É o que tá na mídia, né? Que é o inventou o 352. Olha. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para um bate-papo, uma resenha de torcedor sobre os jogos da dupla Grenal e, consequentemente, fazer corneta. Eu sou o Gustavo, gremista, e comigo hoje está o Doda, do Resiliência Colorada, também canal que fala de futebol, o Vinícius, gremista, e o Alexandre, o Juca Colorado. Vamos começar falando de Inter, porque do lado colorado tem mais fatos novos do que do lado gremista, né? Os gremistas estão aliviados ou ganhando confiança, na verdade, com cada uma das rodadas que estão se sucedendo, mas os colorados, eles ficaram aliviados aí com a rodada do Brasileirão, a última, e anteriormente o jogo da Libertadores. Não foram jogos tão fáceis para o Inter, mas o Inter conseguiu o mais importante, o resultado. Digamos que os jogadores estão confiando mais, então, no Mano Menezes, Doda. Eu acho que o jogo contra o Metropolitano, semana passada, foi realmente para readquirir confiança, eu acho que dentro do vestiário, né? Eu gostei muito da postura. Quem pôde ver o jogo do Inter contra o Metropolitano, como não tinha ninguém no estádio, dava-se para ouvir muito o Mano Menezes. E eu já fiquei em alguns jogos ali, bem atrás da Casa Mata. Foi o mesmo Mano do ano passado. Eu sei que eles não gostam que a gente fala de 2022, mas era aquele Mano ali, tá? Mano que não tá nem aí, se tiver que ofender, a gente sabe como é que é ali, falando com os jogadores, tipo, não é, vai lá meu amigo, vai lá, meu querido. Não é assim. A gente sabe como é que é o linguajar ali. E o Mano tava de novo, cara. Uma coisa que é uma bobagem. Nos 2 jogos antes do Metropolitanos, o Mano tava com aquelas roupas de quem dirige Corolla, né? Aquela roupa de ir embora, né? De quem tá indo embora mesmo. É pouco, sabe? Mas parece que ele voltou a vestir mesmo, a querer vestir, a querer estar ali. Eu não sei se o lance do Corinthians deu uma balançada, ele não tava tendo o suporte do William Thomas. É um monte de coisa que a gente possa imaginar. Mas eu acho que o time chegou assim, ó. Cara, não tem mais o que fazer. O presidente comprou no Mano, vai morrer com o Mano, e, cara, nós vamos ter que fechar com ele, de novo. Porque esse mesmo grupo é praticamente a mesma coisa. Fechou com ele ano passado. O time não jogou tão bem o segundo tempo de novo contra o Metropolitanos. Eu fiquei indignado, porque o primeiro tempo era para ter matado muito mais tranquilo o jogo. Era 3-4. Não que teve tanta chance, não me lembro até se teve tanta chance de gol, mas pela qualidade técnica do Metropolitanos. Beleza. Adquirimos a confiança. Ontem, né, tava no jogo também com a esposa. A mesma coisa. Primeiro tempo, tu olha assim, o começo do jogo, até os 15 minutos, eu até senti o Inter um pouco melhor. Só que ontem eu senti uma coisa no Inter, que eu acho que foi por isso que até não vi faltar tanta perna no segundo tempo. Eu achei que o Inter tirou o pé no primeiro tempo. Não foi, até os 10, 15 minutos, até que eu senti o Inter querendo ir mais para frente. Depois eu senti o Inter, já é normal o Inter ficar com posse de bola, né? Às vezes a gente fala mesmo aqui, o Inter não sabe fazer quando tem posse de bola, mas o Inter deu uma tirada no pé, tanto que o Campanharo e o Johnny ficaram até o final do jogo. Se eu não me engano, o Campanharo não saiu ontem. Acho que o Johnny também, o Johnny ficou até o final. Que o Mano falou na coletiva da Libertadores. Tô tendo que trocar meus 2 volantes toda hora. Então eu senti uma tirada de pé no primeiro tempo para se preservar. Infelizmente, para mim, um jogador que eu tava gostando de ver, não sei se o Juga vai concordar comigo, o Tauan Lara baixou muito o nível. Ele não tava, meu Deus, né? Tipo Jefferson, vou ser convocado para a seleção brasileira. Não, longe disso, né? Mas ele tava jogando regular. O Johnny, todo mundo sabe, lá na página também do Resiliência, que eu já falei várias vezes, eu não suporto o Johnny, não gosto do Johnny, mas na vida a gente tem que também dar o braço a torcer e reconhecer, cara, o Johnny tá jogando bem, tá sendo aquele Johnny, infelizmente tem que falar de novo, 2022,
que chegou naquela função ali e deu conta. Ele não é um 5 de origem, ele não é o Dourado, ele não é o Gabriel. Só que o Campanharo para mim também não é. Eu acho que o Inter, nesses 2 jogos, ele jogou sem um 5, aquela figura do 5 que nem a gente via com o Gabriel. São 2 jogadores que vão alternando. São 2-8, digamos assim, é o que eu vejo. Do meio para frente, o Johnny tá aparecendo mais, tá fazendo gol, seja de bola parada, de jogada. Cara, eu acho que são coisas positivas, né? A gente vê muita gente reclamando mesmo assim, porque jogou mal as 2 partidas. Ok, eu acho que é um momento de vamos deixar de lado isso aqui e vamos focar, que foram 2 vitórias. A gente tava ali 5 jogos, foram tantos que eu me perdi. Sem ganhar. Então, cara, vamos tentar focar nisso aí, vamos tentar botar primeiro. Beleza, ganhamos 2, pegamos moral para pegar o América agora. Que, sinceramente, por mais que seja 2-0 um resultado complicado, para mim é totalmente reversível. Totalmente, não tem problema algum. Pela qualidade técnica dos 2 times. Cara, eu chego confiante. Eu tava com medo. Eu tava com medo que fosse 2 empates, né? Lá no Metropolitanos e contra o Bahia, para chegar nesse jogo contra o América. Eu acho que as 2 vitórias, cara, dá uma confiança muito, muito bacana pra torcida, que a torcida tava precisando muito disso. Eu concordo. Acho que vocês fizeram o mais importante, o resultado. Acho Exatamente. que, por exemplo, contra o Bahia, no primeiro tempo, o Bahia perdeu a oportunidade de resolver o jogo. Porque vocês estavam um pouco abaixo. No segundo tempo melhorou um pouco. O Inter mudou, tanto que fez o gol logo na largada do segundo tempo. 4 minutos. E aí aquele gol ali deu um ânimo para conseguir pelo menos controlar o jogo até o final. Mas virou final de campeonato, né? Até aquele finalzinho ali virou final de campeonato. O Bahia perdeu um golaço também, um gol feito ali do Tassiano e tal. Mas enfim, vamos seguir falando de Inter. E aí, Alexandre, tu concorda com o Doda? Eu acho que foi acertada mesmo a manutenção do Mano. Acho que eu sempre acreditei que essa história de troca de técnico em crise não pode ser algo que seja linear, né? Tu tem que avaliar bem. Não pode ser, realmente não tá funcionando, tem que trocar. Não. Às vezes é importante dar mais tempo para funcionar, demora às vezes para funcionar ou para engrenar, enfim. E talvez esse seja o caso do Mano. O Mano talvez não vá fazer funcionar como ele quer, mas ele pode ajustar ao ponto de corrigir o rumo e recuperar algumas coisas aí, né? Não, em relação ao Mano Menezes, eu logo após o Grenal eu até fiquei um pouco na dúvida, sabe? Aquela questão da fadiga dos metais, no sentido de que eu fiquei pensando, será que o treinador Mano Menezes consegue ainda tirar alguma coisa desse grupo, né? E também, será que o grupo já não responde mais ao comando, né? Eu por um momento achei que não ia dar mais certo, mas eu tinha convicção de que, por ser tratado um bom treinador, conseguiria reverter, né? Mas eu gostaria de me deter numa coisa, antes de entrar nos 2 jogos rapidamente do Inter, né, que tivemos aí desde a nossa última gravação, do nosso último programa, na Venezuela e contra o Bahia, mas impressionante o que fizeram, o que está acontecendo com a preparação física do Inter. É impressionante. Um clube da envergadura do Internacional, ele não pode chegar numa situação assim. Impressionante a preparação física do Inter. O time não corre mais, não é só no segundo tempo. O time não corre todo o jogo. A partir dos 30 minutos, Doda, não sei se tu concorda, o time baixa as linhas e começa um verdadeiro filme de terror. Constrangedor, chega a ser constrangedor. É constrangedor. O segundo tempo parece que os times já sabem que o Inter cansa, se acampam dentro, um verdadeiro acampamento, né, da nossa intermediária para frente, e aquela blitz é um filme de terror. E bola na área. Né? E bola na área. Então, assim, eu acho que cabe uma retrospectiva aí. Se a gente for olhar um pouco na linha do tempo, até o final do ano passado, novembro, se não me engano, o preparador físico do Inter era o Flávio Silveira.
que foi para o Corinthians, um bom preparador físico. O ano passado o Inter estava voando com esses mesmos jogadores, ou praticamente os mesmos. Não houve uma troca, uma ruptura de grupo, né? Houve uma troca do preparador físico, que coincidentemente sai performando muito bem no Inter, alegando problemas pessoais, né? Logo após a chegada do senhor William Thomas, que indica um preparador físico da sua relação. Após a chegada do preparador físico, o Jean Carlos de Lorenzo, o Inter começa a gradativamente não correr mais. Mas o que chama a atenção é o seguinte, Gustavo, fazem 15 dias apenas que o preparador físico do Inter foi demitido, até 15 dias atrás ele estava aí, Duda. Então, como é que demora tanto tempo para observar uma situação dessa? O que denota para mim bem claro que o Mano Menezes estava sozinho. Ele erra também ao não reportar isso diretamente à maior instância do clube, ao presidente, né? Mas com certeza devia estar reportando ao William Thomas, que vinha passando a mão por cima do preparador físico. É uma vergonha, uma falência a preparação física do Inter, né? Todo jogo é um filme de terror, né? Mas, enfim, dito isso aí, entrando nos jogos, saudar as 2 vitórias, né? O Inter precisava urgentemente estancar aquela sequência de derrotas, né? No meio da semana na Venezuela, o Inter faz um excelente primeiro tempo, né? Podia ter matado o jogo, e ali, como o Doda disse, eu vi o Mano Menezes ali, que sensação ruim da gente ver um jogo com o estádio vazio, né? Horrível. Coisa horrível, parecia aqueles jogos da pandemia, e o Mano Menezes estava bem ativo ali, e ele grita muito com o Luiz Adriano, que perde um gol incrível para matar ali. Já estava 1-0 para o Inter, né? Aí vem o segundo tempo, o time cansa de novo e tomamos um sufoco do Metropolitano. Eu achei que ia terminar empate, ou até mesmo íamos perder, porque o Inter estava... Eu cheguei a consultar a internet para ver a altitude de Caracas, que eu tinha certeza que era a nível do mar, né? Não tinha altitude, era a nível do mar mesmo. E o Inter já estava morto. O goleiro faz uma defesa, um verdadeiro milagre, né? Aquela defesa ali, eu reputo uma das defesas mais difíceis que eu já vi, equiparada àquela do Marcelo Groi, não lembro aonde, um chute do Ariel. Guayaquil? Que é gremista em Guayaquil. Uma defesa, um grau de dificuldade com incrível. Pé, defesa com pé. Eu fiquei muito feliz com o Ariel naquele jogo, fiquei bem feliz com ele. Depois vem o jogo com o Bahia, mais ou menos o mesmo roteiro, né? Só que no jogo contra o Bahia, o Inter não joga bem o primeiro tempo, joga muito mal o primeiro tempo. E no início do jogo, o Bahia tem uma coisa rara de acontecer, o Moledo fica deitado, o atacante do Bahia entorta o Moledo, ele se atrapalha, fica para trás, ele entra cara a cara com o gol, e o John fecha o gol ali. Isso. Não ia ser o gol ali, ele fecha, tira o ângulo, e o jogador do Bahia fica sem ângulo e bota para fora. Foi o Biel? Logo, O Biel, o Biel. Logo em seguida, uma cabeceada bem no canto, que com certeza, se fosse o Kehler ali, era gol. Eu vou te dar a reação do Kehler ali naquela cabeceada, Doda. Ele ia ficar olhando, sabe aquela olhadinha? E a bola ia entrar. E o John vai ali e tira... Ali eu já comecei a ver que nós estávamos começando uma pequena mudança de chaves já, com a questão da troca do goleiro, que eu já vinha pedindo aqui uns 3 ou 4 programas, né? Mas no segundo tempo o Inter de novo morre, né, tia? E a gente quase cede o empate ali quando ainda estava 1-0, né? E o gol que o Gustavo, eu acho que falou aí, mas Tassiano, o gol que o Tassiano perde é uma das coisas mais incríveis bizarro. Que eu já vi na minha vida. Eu não sei se ele não tirou o gol. É bizarro. Ele tirou o gol. Tem uma câmera que parece que se deixa a bola seguir, bate na trave e entra. Ele tirou, mas no início, antes de chegar no Tassiano, o John, com a ponta dos dedos, faz uma intervenção, porque ali seria o gol, né? E aí vem o Tassiano com um gol escancarado na frente dele. Uma coisa que só o futebol para explicar me remete. Eu tive o trabalho de ver quando foi esse jogo, porque eu estava vendo a um gol, me remete ao ano de 2000. Inter e Cruzeiro, Cruzeiro e Inter no Mineirão, jogo da volta, uma Copa do Brasil,
eu acho que era João Avelange a Copa. Diogo Rincon, não? Diogo Rincon. Sim. O Inter tinha aquele centroavante Rodrigão, o treinador era o Zé Mário, nós estávamos já numa transição ali da década de 90 para o início dos anos 2000, o Zé Mário fez um bom trabalho, o Inter empata o jogo no Beira-Rio, com um gol quase no meio de campo do Oséias, nosso goleiro era o Irã. E o segundo jogo lá no Mineirão, o Inter está fazendo uma excelente partida, estamos ganhando de 1-0, gol do Elivelton. Um lateral, um ponteiro esquerdo que fazia às vezes de lateral esquerdo. E o Inter está ganhando de 1-0, o Diogo Rincon dribla o goleiro, está só o gol na frente dele. Ou seja, ele não tinha o que fazer, ele podia entrar com bola e tudo. Eu acho que ele levanta a cabeça para comemorar e dá um dedão para fora, assim, um biquinho para fora. Eu me lembrei na hora daquele gol, os 2 gols mais impossíveis de perder que eu já vi na minha vida. Esse do Tassiano foi incrível, impressionante. Mas, enfim, temos de saudar essas 2 vitórias. A permanência do Mano, eu acho. A permanência do Mano. Isso aí tem a ver com a permanência do Mano, eu acho. Eu acho também, E já trocou a roupa, né, Doda? Já foi para esse jogo com o Bahia, com a roupa do clube e tal. Realmente muito ruim de ver com aquela de motorista que tu disse que ele... ruim. Então, eu vejo que vocês estão aliviados mesmo. Eu acho que do episódio passado para cá, vocês estão muito aliviados. Agora... realmente, passaram sufoco nos 2 jogos. E eu inventei de secar um deles, pelo menos. Aí também passei sufoco. Acredito que o Inter tem condições de fazer um resultado que leve pelo menos para pênaltis agora na Copa do Brasil. Não pode tomar, porque se tomar a pedreira fica maior, né? Aí tem que fazer 3 em vez de 2. Mas eu estava analisando justamente isso antes de passar a palavra para o Vinícius, que a pedreira maior é do Grêmio, eu acho, na Copa do Brasil. Porque o Inter tá em desvantagem no placar, mas vai jogar em casa, né? O América tá do jeito que tá, sabe? O Inter não tá bem. Acho que o jogo contra o Bahia mostrou dois times também muito equilibrados, e o Inter acabou se saindo melhor, né? No caso do Grêmio, eu acho que o Grêmio está mais motivado, né, Vinícius, para jogar esse jogo de volta contra o Cruzeiro. Só que é na casa do Cruzeiro, né? Existe uma mobilização maior do clube lá e tal. Foram campeões da Série B, então querem fazer bonito na Série A esse ano, e em outras competições que estejam vão querer fazer bonito também, e vão querer dar uma resposta pro torcedor. Então a nossa pedreira vai ser maior, eu acho, né? Porque um golzinho só do Cruzeiro define, assim como um gol só do Grêmio define também. Mas, enfim, o que tu acha, Vinícius? O que tu acha da... Vamos falar um pouco de Grêmio, pode falar um pouco de Inter também, o que tu achou dos 2 últimos jogos do Inter aí, a última rodada do Brasileiro e o jogo da Libertadores. Cara, eu acho que falando um pouquinho do Internacional ali, eu acho, como foi citado, a questão do goleiro John, acho que foi um movimento crucial ali que o Internacional fez na meta ali para resolver aquele problema, e realmente concordo com o que foi dito aqui. Acredito que essas 2 vitórias agora vieram num momento emergencial, no momento que o Inter precisava, talvez, e muito provavelmente mais do resultado do que propriamente qualquer desempenho aí, para tentar dar uma amenizada no ambiente, tentar dar uma estancada numa possível crise que se desenhava ali na frente. E falando um pouco sobre o jogo do Grêmio, eu gostei muito do jogo do Grêmio, do resultado do jogo do Grêmio, e de algumas coisas que aconteceram ali, né, que nos levam a crer que o Grêmio possa evoluir cada vez mais, porque eu acredito que essa vitória que o Grêmio teve contra o Atlético Paranaense lá foi uma vitória do elenco do Grêmio.
O Grêmio começa a mostrar que o Grêmio tem um elenco qualificado, porque entrava com vários garotos ali, muito jovens, como o Cuiabano, o próprio Mila, que jogou ali. E eu acho que também é uma vitória muito do Renato, porque ele começa a dar indícios claros que ele começa a gerir bem esse grupo do Grêmio, porque essa questão do Vina, por exemplo, que vinha mal, vinha jogando um pouco menos, o que o Renato fez? Deu uma escanteada nele, vai esquentar um banquinho, vai pensar um pouco na vida, vai jogar, vai se esforçar um pouquinho mais. Aí vê a partida que o Vina fez, para mim, um dos melhores jogadores do Grêmio no jogo, ele, tanto o Cuiabano, muito bem também. E, enfim, eu acho que eu estou bem esperançoso no Grêmio, no Brasileirão aí. Agora, falando também um pouquinho do goleiro ali, o Adriel, para mim, tem que ser o titular da meta do Grêmio. Eu acredito que também é uma questão do Renato ali, que ele tá, esfria a cabeça um pouquinho, repensa no que tu fez e tal, e tu vai ganhar a tua oportunidade ao natural, né? E falando um pouco sobre o jogo da Copa do Brasil, um jogo dificílimo, um jogo tradicional dentro da competição. O Grêmio vai ter que entrar. Eu acho que, eu até estava dando uma olhada, o Cruzeiro, ele não vem de tão bons resultados nos últimos jogos, ele tem dado uma patinada, né? Mas é uma competição diferente, é um jogo único ali, é um mata-mata, o Mineirão vai estar lotado, mas eu acho que o Grêmio tem condições de, daqui a pouco, levar para pênaltis, e de repente, se for o Adriel, o goleiro, me passa, pelo menos a mim, um pouco mais de confiança numa possível disputa de pênaltis, né? Então, eu acho que vai ser um grande jogo, um jogo muito difícil, mas que o Grêmio tem condições, sim, de fazer um bom desempenho, passar de fase, conquistar a vaga. Vai ser no Mineirão o jogo? Eu acho que vai. Vai. Eu acho que vai. Provavelmente eles vão levar para o Mineirão por causa da torcida, né? Que mal. O Mineirão está confirmado, 70 no Mineirão. O Mineirão é para 65 mil pessoas hoje e vai estar liberado para o jogo 42.045. Tem uma arquibancada atrás ali que vai estar indisponível, porque vai ter um show. Sim. Chamado... Logo após o jogo do Grêmio, no outro dia, vai ter um show de uma banda aí de heavy metal, eu acho. Então, eu pensei que o show ia ser do Renato, que o Renato que inventou o 352, né? É o que tá na mídia, né? Que é o inventou o 352. Olha, a mudança de repertório do Renato tá... Eu sempre gostei de jogar na reação. Boa. Sempre gostei de entrega a bola, não quero posse de bola. Eu quero contra-ataque na velocidade. Eu também. Às vezes eu quero bola longa e quero contra-ataque na velocidade. Eu quero o nosso atacante chegando lá em cima do goleiro. Um contra um. Principalmente, Gustavo, quando você não tem um grande elenco. Exatamente. Agora, se você tem grandes jogadores que você vai propor amassar o adversário o jogo inteiro, ok, vamos propor jogo. Agora, um elencos, digamos assim, com suas limitações, como do Inter e do Grêmio, você tem que jogar reativo, concordo com você, plenamente. O que o Vinícius falou... Sempre gostei do jogo assim. O que o Vinícius falou do Vina, muitos colorados reclamavam do Mano em relação ao Alemão e Luiz Adriano. Tá claro o porquê que o Luiz Adriano é muito mais titular que o Alemão. Não tem condições técnicas de ser titular do Inter. Não dá. É uma questão técnica ali, é técnica. O Alemão, mas o Alemão até boneco de barreira desarma o Alemão, bicho. Tem vídeo rolando aí, eu até não acreditei. O problema do Alemão talvez seja a bola de futebol. Talvez seja a bola de futebol o problema dele. Eu li ontem que foi depois da cirurgia que o Alemão ficou mal, que foi a cesariana da mãe dele. E aí, sacanagem. Eu penso, viu, Doda, que o alemão, eu acho que esse jogo contra o América Mineiro vai ser um jogo assim, não tem tu, vai tu mesmo, né? O Inter tá cheio de defecções, né?
Sem Alan Quem Patrick, tem sem arma Maurício. vai, quem não tem vai sem arma. Pois é. Mas, assim, ó, agora parece mentira, mas agora eu estou olhando, tentando ver as notícias aqui que vem vindo de quem cobre o Inter, mas ainda o Luiz Adriano, ao que tudo indica, foi dado alta hoje do hospital. Mas não vai jogar. Segundo os médicos, o protocolo da concussão, né, é uma batida, prevê que ele não jogue. Vamos ver o que amanhã a evolução do quadro. Agora, a diferença dele pro alemão é oceânica, gente. Porque faz um pivô, né? Nós vamos precisar reter a bola, faz um pivô, segura, abre para o lado. O alemão não consegue pisar em cima da bola, fazer um pivô e trabalhar a jogada. Acho que o alemão é um jogador para o jogo contra o América Mineiro, daqui a pouco, nos 30 do segundo tempo, para ficar enfiado dentro da área, sobra uma bola ali, ele dá um canhão. É a única coisa que sabe fazer. Agora, para o jogo inteiro, não dá. E diante das pra dificuldades tabelar, que nós vamos ter... aproximação. Agora, se o Luiz Adriano não puder jogar, quem vai jogar? Vai jogar o Luca? Eu acho que ele vai com o alemão e depois bota o Luca. Eu acho que o alemão sai no intervalo. A gente tem 5 minutos de PH como falso 9 e Wanderson. Gol do Inter. Com o Wanderson cruzando o PH, escorando para trás e o Johnny chegando. Com 5 minutos do PH de falso 9. Pode começar com um pouco, né, com o PH. Eu vejo o jogo do Inter assim, em relação ao do Grêmio, o grau de dificuldade muito parecido. O Inter, porque vai estar cheio de defecções, né? Muitos jogadores. Tem o placar, e o placar. E o Grêmio lá, porque o Mineirão vai estar lotado, o Cruzeiro já é um time maior, vai vir para cima, vai propor jogo. Então, acho que nós vamos ter uma noite eletrizante quarta-feira. Uma outra coisa que eu tô gostando de ver, mas principalmente com o John, eu não sei se aí não é alguma coisa do John falando com a zaga, com o sistema defensivo, é muito mais tiro de meta batido do que saída de bola. Eu sou fã do Moledo. Para mim é o melhor zagueiro disparado do Inter. No elenco é o Moledo. Claro, mas não é a mesma qualidade Moledo e Nico para sair jogando com os pés. Doda, a questão do goleiro, eu ia falar aqui, quando você coloca um goleiro, já começa não tomando gols de bolas fáceis. Isso transmite uma segurança para o sistema defensivo. Total. O sistema defensivo fica mais seguro, né? Se vier um chute de longe, o goleiro está lá, vai pegar, né? Então, muda a atmosfera ali no sistema defensivo com a presença de um goleiro que, repito, não toma gol de bolas fáceis. E está fazendo intervenções em bolas dificílimas. Exatamente. Então, essa entrada do John aí... foi pontual demais. Já deveria, né? Foi crucial ter entrado o John agora, nesse momento ali. Eu acho que a dupla Grenal tá com 2 goleiros. Se joga, no caso do Grêmio, o Adriel ali, com 2 goleiros de características muito semelhantes, assim, que fazem boas defesas, assim, bolas difíceis, e que sabem jogar com os pés também. O John também tem uma certa qualidade com os pés. Eu também acho. Bom, o que... Eu não sei se o Luiz Adriano... então, pode ser que volte. Ele não vai ficar um tempo parado. Não, eu acho que para quarta-feira, eu acho que no máximo banco para ele para jogar. Eu não. Ele muito feia a pancada. Ele foi liberado hoje, né? Foi liberado, mas ele já com dor de cabeça ainda. O último laudo que teve foi uma hora e pouco atrás. A informação é que ele estava sentindo dor de cabeça ainda. Então o dia de amanhã vai ser decisivo. Amanhã vai ser o... A ausência do Alan Patrick vai fazer... Depena. E do Depena? Não, o Depena vai fazer a dele. O Depena. Mas a ausência do Alan Patrick para mim vai fazer uma diferença muito grande, hein? Acho que... Eu estava analisando aqui, realmente, eu ainda continuo acreditando que o desafio maior é do Grêmio mesmo, embora o Grêmio vá jogar de igual para igual lá no Mineirão. Mas, por outro lado, o Inter não tem o Alan Patrick, que se tirou do jogo, né? Sim. Então... esse vai ser o grande desafio do Inter, eu acho, é resolver essa questão, porque vai ter que criar, bicho, vai ter que criar para fazer gol, justamente para levar para pênalti no mínimo. Pois é, não tem o Maurício também. Então, onde é que vai sair os gols do Inter? O
uma orientação que eu acho que o Mano Menezes vai ter que passar para o Depena para ele tentar sempre arriscar para frente. Eu vejo que o Depena, o problema do Depena é que quando chega, agora eu vou dar o passo para frente, ele toca para o lado e toca para trás. Da onde é que vai ser? Ele arrisca o passe de facão. Arrisca, mesmo que tu erre, mas tenta o passe em profundidade, sabe? Eu tô até agora esperando o Campanharo e o PH fazerem o que eles falaram na apresentação do Campanharo, né? O Campanharo falando, não, já sabe, né? Vou olhar pro lado e vou meter. Até agora eu não vi o Campanharo fazer nada. Pra frente, nada. Tem uma coisa positiva, eu acho, pra esse jogo, Doda. Volta o René. Um lateral, positiva. Né? O Tauan Lara, eu acho que o Gustavo falou, ele tem técnica. O Tauan Lara tá fora de forma. Ele tem técnica. Ele tá fora de forma. A impressão que dá é que ele vive um mundo particular dele, né? Ou seja, ele está sempre desconectado do jogo. Eu não vejo ele ligado no jogo, atento às movimentações. Ele passa uma impressão de que ele está vendo o jogo de uma indolência. E um exemplo representativo disso aí é o segundo gol do Grêmio no Grenal. Quer dizer, o Tauan Lara, com aquele tamanho dele, com 19, 20 anos, ele parece um touro. E o Villasante é como você diz em espanhol, flaco. O flaco, o cara da finura do meu dedo, ganha a dividida do Tauan Lara. E ele fica com o ombro caído assim, ó. Então, assim, ó, esse rapaz, que pese a boa técnica que tem, bate bem na bola, etc e tal, se ele não tiver uma mudança, principalmente comportamental, ele vai ser aquele eterno jogador da base, que era uma promessa que sucumbiu. Né? Tu viu a notícia do Vinícius Tobias? O Vinícius Tobias, que era o lateral esquerdo, que o Real Madrid não vai exercer o poder de compra, que é 10 milhões de euros. Eu não cheguei a ver toda a informação, mas aí ele vai voltar pro Shakhtar, porque ele foi vendido pro Real Madrid, né? Não foi pro Shakhtar, quando o Inter fez a negociação. Foi pro Real Madrid, o Real Madrid normal. Foi pro Real Madrid. Jogadores, né? Se não vai exercer o poder de compra, até quero ver essa reportagem, não. Será que ele vai voltar pro Inter? Acho que não, né? Acho meio difícil. Eu devo essa informação, eu não sei. Vou tentar ver isso aí também, porque se acontece a chance dele poder voltar, nem que seja 6 meses, ele é titular não, mas ele briga a full com o René ali. Sim. Aí eu não sei como é que ele vai fazer, eu acho que ele vai sair com o René, o Vitão tá voltando, mas eu acho que deve sair no banco, tá algum tempo fora. Vai ser o Moledinico. Pela direita o Igor Gomes, não tem outro, que o Bustos foi expulso lá. O Rômulo também não joga, porque jogou por outro time. Então, é Igor Gomes, acho que ele vai jogar com 3 avolantados ali, o Johnny mais liberado pela direita, o Campanharo e acho que o Matheus Dias, talvez, ou acho que o Baralhas não, porque a torcida, o ambiente pro Baralhas é muito ruim no Beira-Rio. Acho que é Matheus Dias, acho que é mais fácil o Matheus Dias, o Depena liberado e os 3 atacantes. Torcer para que o Luiz Adriano tenha condições de jogo. Ficamos sem munição para mudar o jogo no segundo tempo, talvez só o Luca. Se começar com PH e Wanderson, aí tem o Luca. Aí o Luca, para mim, tem que ser a primeira opção para o segundo tempo. Não, olha PH, Wanderson e um centroavante. Mas aí pode ser um meio campo com Johnny, Campanharo, Matheus Dias e Depena. Num 4-4-2. Tá, pode. 4-4-2. Eu acho que não tem muito o que fazer. Daí pode sair, então, os gols do Inter. Então, responde a minha pergunta. Porque sem o criador ali, o cara é o articulador, né? E aí bagunça um pouco, né? Acho que quando o Alan Patrick não tá, o negócio fica meio bagunçado. Mas tudo bem. Com relação ao Grêmio, Vinícius, vai jogar, né? Vai seguir nessa toada aí de jogar na reação. Olha, eu acho que assim,
a escalação que o Grêmio botou contra o Atlético agora indicou o time que vai jogar contra o Cruzeiro. Vai jogar os titulares ali, vai jogar o Soares, vai jogar o Carbajo, vai jogar Cristaldo. O Grêmio vai com o que tem de melhor, ao menos que alguém esteja lesionado ou algo do gênero, sofreu alguma pancada de hoje para amanhã aí, num treino, alguma coisa. Tá completo, né, o Grêmio? O Grêmio vai completo. O Grêmio só ali, acho que só PP que tá ali, o Jeromel ainda, enfim. Tá? Mas jogou com o Soares também nesse esquema. Sim. Sim. Eu acho que o Renato vai manter o 3-5-2 ali, só que vai botar as peças titulares. Tá? Ao invés de jogar o Mila, vai jogar o Carbajo. Ao invés de jogar o Cuiabano, que para mim mesmo, tendo ido muito bem nesse último jogo, jogou bem. Mais oportunidades. Vai entrar o Carbajo ali, ou o Cristaldo, enfim. Tá? E, cara, o Grêmio é um empate. Tá, o Grêmio vai ter que entrar para jogar bola e não tem nada a perder. Eu acho que, devido talvez à fase momentânea, o Renato sabe mais do que nós, acompanha 24 horas isso aí, eu acho que ele vai botar o time do Grêmio para marcar em cima no início ali, para tentar para tentar sair na frente. 0-0 da pênalti ou não? Eu acho que dá porque não tem mais gol qualificado, eles tiraram. Não tem gol qualificado, mas então eu acho que o Grêmio vai entrar, para mim, o Grêmio vai entrar para jogar bola. Tá? O Cruzeiro tem um time razoável, tá ali com um esquema bom até, mas não vive uma boa fase agora, vem de uns jogos, aí empatou com o Flamengo agora, andou perdendo pro Cuiabá, se eu não me engano, semana retrasada aí. Então, não há o que o Grêmio não possa tentar. Né? O Grêmio tem que entrar para tentar, e eu acho que é isso que o Renato vai fazer. Ele vai orientar, quando a gente tiver a bola, vamos jogar, vamos cartear o jogo, vamos tentar criar alguma coisa, porque o Grêmio vai ter que fazer alguma coisa para dar um susto no Cruzeiro lá. Analisando aqui, não é o meu desejo, mas se eu fosse gremista, eu acho importante sair jogando o Adriel lá, que é pegador de pênalti. Sim, porque é um jogo que tem uma possibilidade grande de ir para pênalti. Ou seja, o jogo já começa indo para pênalti, com o resultado inicial, né? Sim. O empate é um resultado bem considerável de ocorrer lá. E o Adriel é um baita pegador de pênalti, né? Então, seria um erro do Renato, em prejuízo até o clube, se ele não fizer eu acredito o Adriel de titular lá. Eu acredito que o Adriel vai ser titular, sim. Eu acho que ele retomou já. Dessa escalação aqui contra o Atlético Paranaense, acredito que, não sei, o Cuiabano entraria, porque fez uma baita partida, na minha opinião. Pode ser. Força, hein? Que força tem esse rapaz? Ele é ponta esquerda ou lateral esquerda? Pode ser. Não, ele tá jogando ele tá jogando no meio ali, né? Ele parece um trator, tio. Que força! Sim, tem muita força. Ele tem muita força, de fato. Pra mim, ele deu os ares do antigo lateral direito da seleção, da Inter, lá o Michael, pela força física e inquietude pra ir pra frente. Eu acho que ele é lateral esquerdo de origem. Acho que é. Sim. Pode ser. Ele o lateral esquerdo do Grêmio é incontestável, é o... Como é que é o... É o Reinaldo, não veio me dizer que é o Diogo Barbosa. Não veio me dizer que é o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa? Não. Conhece o Cruzeiro, conhece Minas. Sabe jogar lá. Não. Mas aí que tá. Jogador de jogo grande. Tu tá louco. Eu acho assim, acredito que a amostragem aí no último jogo talvez coloque, dê uma oportunidade para ele, mas eu também não sei, né? O que aconteceu contra o Atlético Paranaense, eu particularmente como gremista não esperava, né? Claro, eu também, eu tava achando assim, o meu discurso inicial até aqui em casa conversando, se nós constar um empate lá, tá bom, jogo difícil. Exatamente. Cara, mas foi surpreendente, porque assim, o Grêmio, isso é uma coisa importante falar, o Grêmio não ganhou um jogo, tá ali, não, o Grêmio ganhou um jogo consciente, o Grêmio fez uma boa partida, tanto que terminou o primeiro tempo ali, eu disse, no menos de 6,5, 7 para atuação geral do time, não dá para dar no primeiro tempo ali. E eu vou dizer uma coisa, aquele gol ali que eu acho que o Atlético fez ali,
eles meio que acharam aquele gol ali, porque foi de um erro do Grêmio, deu um contra-ataque ali, porque naquele momento que o Grêmio tomou aquele gol, o Grêmio tinha feito e estava dominando o jogo, estava girando a bola, e os caras numa retomada pimba. Mas aquele jogador já tinha tentado fazer o mesmo no começo do jogo, que também poderia ter mudado a história. No início, né? Teve um lance no início ali, né? Ele fez a mesma jogada que ele tentou no começo do jogo, só que na segunda vez ele obteve o êxito lá, marcou. Acredito que para nós foi uma vitória importante, porque acabou com uma invencibilidade deles dentro da Arena da Baixada. Não era esperado pelo torcedor o resultado. Eu estava contando com empate, estava contando com ponto. A gente conseguiu os 3 pontos, então foi um jogo muito importante. E eu vou dizer uma coisa assim, eu tava dando uma analisada ali na tabela, tá? Olha, não deixa o Grêmio ganhar do São Paulo e vir com um empate contra o Flamengo, porque o Grêmio vai incomodar. Depois o Grêmio pega Coritiba, América e Bahia na sequência, sendo que Coritiba e América em casa. E aí, claro, futebol é futebol, mas... Exatamente. Mas se o Grêmio ganha do São Paulo agora, empata com o Flamengo, que já não tá lá essas coisas do time do Flamengo. São Paulo é aqui. Tá? E já Dorival tá aqui, 11 jogos sem perder, 11 jogos. Depois desse jogo contra o Flamengo lá, o Grêmio vem para 2 em casa, Curitiba e o América. E depois pega o Bahia, que tá nessa situação aí que a gente viu bem o fim de semana todo aí. Abriu um parênteses rapidinho. Que coisa linda que tá o momento do Flamengo para nós aqui, tirar tá que louco. Coisa bem gostosa de ver. Flamengo tá aí, mandaram o Marinho. O Davi Luiz lá, olhando, Gabigol, quem tu é, Gabigol? Quem tu é? Mas isso aí para nós é ótimo. Dá uma crise respinga os craques tudo pros outros times. Eles estavam com o Dorival Júnior tranquilo, era só manter. Exatamente. Coisa boa. É impressionante. O Dorival tá fazendo um baita de um trabalho, assim, em São Paulo. Também tá me surpreendendo muito, porque os resultados são muito bons, né? Mas, sinceramente, pra mim, o elenco de São Paulo tá bem abaixo de Inter e Grêmio. Mas o Dorival é um treinador que tem uma capacidade de dar uma resposta muito rápida. Sim. E ele fez isso no São Paulo. O curto prazo dele é muito forte. O curto prazo dele é muito bom, e é o que está acontecendo. E depois ele consegue manter, né, um padrão de jogo. Ele é um treinador muito interessante, o Dorival. Ele já teve aqui no Inter. Teve 2011, eu acho. E não foi mal. Não foi. Ele não foi mal. Vamos se encaminhar para o final do episódio. Eu vou girar a nossa mesa virtual aqui para que vocês possam dar os seus recados finais. Vou frisar. O Renato era uma das minhas críticas, que ele não tinha repertório, né? Ele não mudava de repertório, ele só jogava daquele jeito, era no toque de bola, tem que ter meio campo, então, para isso. E ele alterou o esquema dele, e a meu ver é o tipo de jogo que eu sempre gostei de ver, sabe? Sempre gostei de assistir. Eu gosto do jogo rápido, da reação, não gosto daquela cadência só se tiver bons jogadores mesmo, como foi o Grêmio de 2017, o Grêmio de 2016, sabe? Talvez um pouco de 2018 ali, acho que até aquela semifinal contra o River, o Grêmio estava jogando muito bem com esse esquema aí. Mas agora está na hora de mudar, e acho que o Renato encontrou uma solução ali. Vamos ver como é que vai se comportar agora nas próximas rodadas. E espero que um golzinho lá no Mineirão, a gente se fecha e a gente garante a classificação. Vou passar a palavra pro Doda. Dá o teu recado final. Gurizada, obrigado novamente pela oportunidade de poder falar de Inter, falar também do Grêmio, do Paralelo 30 aqui, né, Porto Alegre, que os dois grandes clubes. Eu acredito que o Grêmio é favorito pro jogo contra o Cruzeiro pelo seguinte, no quesito no físico até, porque o Grêmio jogou no domingo passado com os titulares, no Grenal, e poupou os jogadores agora. Então acho que o time do Grêmio chega mais inteiro até do que o próprio Cruzeiro. E eu acho que o time do Grêmio, tenho certeza, tecnicamente é bem mais qualificado, tem mais casca, até em competições de mata-mata, com o Renato também ali na Casa Mata, com essa nova roupagem que ele está dando pro time do Grêmio. Acredito que o Grêmio tem total condição de sair com a vitória lá. Acredito que
que não é pênalti, é tempo normal. Falando sério mesmo, tirando qualquer tipo de clubismo. E o Inter, que nem nós falamos aqui, é muito desfalque. O Bustos não vai estar, Vitão não vai estar, Alan Patrick, Maurício, Luiz Adriano, a gente não sabe. Então é uma espinha dorsal de time. A gente tem só o reforço de um goleiro, que agora a gente tem goleiro, um bom momento do Johnny, que ano passado fazia parte dessa espinha dorsal que estava bem. Então aproveitar talvez esse bom momento do Johnny para fazer aquela pressão em casa, mas acredito também que a gente consegue passar no tempo normal. Acredito que a gente consegue fazer um score e vai ser bacana, cara, ver a dupla Grenal vai para as quartas, né? Se eu não me engano, os dois passando, né? Vai ser legal de ver. Acredito que os dois vão avançar. Recado final, Vinícius. Eu espero que o Grêmio possa fazer um bom jogo lá no Mineirão, um jogo consistente. Acho que o Renato sabe, traçou uma boa estratégia, como o Doda mesmo colocou, de poupar os jogadores. Provavelmente os jogadores vão estar mais descansados com todo o gás aí para esse jogo. E eu acho que é isso aí, é fazer, que nem o Luiz disse ali, um golzinho, se fecha, bora pro mato, que o jogo é de campeonato e buscar essa classificação, assim como também acredito que o Inter em casa, aí, com a força do torcedor, né? Eu acho que o grande chave ali pro Internacional é tentar fazer um golzinho no primeiro tempo, daí dar aquele bafo na nuca no segundo tempo, de repente um pênalti, alguma coisa assim. Tem condições de classificar, tá? Tem time para isso, tem elenco para isso. O América está numa situação aí bem difícil no Campeonato Brasileiro, e enfim, o Inter vai estar jogando em casa diante da torcida. E eu acho que temos tudo para ter aí a dupla Grenal classificando, indo às quartas de final da Copa do Brasil. E é isso aí. E no Campeonato Brasileiro, no meu ver, no caso ali do Grêmio, é só daqui para frente. Eu não vejo o time regredindo, o time tendo uma queda de desempenho. Eu acho que com a volta de alguns jogadores, aí o time só tende a melhorar, e espero que possamos fazer uma boa temporada, termos uma semana feliz aí. É isso aí. E aí, recado final, Alexandre? Olha, eu acho que o jogo do Grêmio não é um jogo totalmente aberto, imprevisível. Me agradou muito o Cruzeiro aqui. O Cruzeiro jogou muito aqui e poderia ter matado no primeiro tempo. O Grêmio deu sorte, aí depois o Grêmio retomou o jogo. Mas eu acho que o jogo vai ser diferente do jogo daqui. O Cruzeiro não vai jogar lá como jogou aqui, né? Vai vir mais para cima do Grêmio. Vai querer fazer pressão, aquele negócio, estádio cheio, até os primeiros 15 minutos fazer um gol. É um jogo aberto, porque o Cruzeiro não tem um grande elenco. Então, e o Grêmio está azeitando a máquina, então tudo pode acontecer lá. Repito, importante jogar com o Adriel lá, porque tem chance de ir para pênalti. O Inter aqui, o que eu peço é, a primeira coisa, a torcida apoiar, mas desde o início ali, sabe, Doda, eu não gosto, nunca gostei, não consigo entender aquela vaia quando do anúncio da escalação no telão. Não adianta nada, aquele cara que está sendo anunciado ali, ele vai entrar em campo, vai jogar no mínimo 60 minutos. Você já está vaiando ele. Né? Eu não consigo entender, terminou o jogo, vaia. Eu não vaio jogador do Inter no estádio. Né? Eu acho que tem condições, o time do América é um time fraco, né? Por isso que eu acho que tem condições, e já anuncio aqui que estarei presente no Beira-Rio, quem sabe nós nos encontramos lá, Doda. E vou levar a tua amiga comigo, Gustavo. A Leisa vai comigo. Leisa. Porque ela é pé quente, nós vamos junto pro Beira-Rio. Precisamos de gente que acredita. É isso aí. Então vamos torcer e que a dupla Grenal se saia bem na Copa do Brasil e siga evoluindo no Campeonato Brasileiro. Vai acabar, pessoal. Um segundo, saudar o retorno do Magrão ao Inter. Gostei muito. Isso aí. Show de bola. Baita. Até o próximo episódio, pessoal.